Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Templo do Amor Universal. Neste mês de julho de 2020, aqui trataremos sobre os apóstolos de Cristo. Para o vídeo de hoje, eu fiz um recorte a partir de Maria Dolores, essa autora espiritual que tanto trabalhou entre as décadas de 70 e 80 com Chico Xavier. Eu separei dois textos dela. O primeiro texto está no livro chamado Coração em Vida. Esse livro, Coração em Vida, foi lançado em 1978. O segundo texto está no livro A Vida Conta. Esse já foi lançado em 1980. Ambos tratam através de poemas, né? Então a Maria Dolores escreveu bastante poemas e nesses poemas ela trata sobre questões tão profundas relacionadas justamente ao Evangelho, questões sobre amor, sobre perdão, sobre esperança. E hoje nós trataremos justamente desses livros. O primeiro poema escrito por Maria Dolores que eu trarei nessa discussão é um intitulado Amor e Perdão. Esse poema está no livro Coração em Vida e ele é belíssimo. Nesse poema, Maria Madalena e Jesus são os protagonistas. E o que acontece? Depois que Jesus já foi colocado no sepulcro, né, já tinha passado todo o processo da crucificação, Maria Madalena então reencontra com Jesus. E nesse reencontro entre Maria Madalena e Jesus, ela pergunta: Nossa, mestre, onde o Senhor esteve nesses últimos 3 dias? O Senhor deve ter subido aos céus. O Senhor deve ter ido para os mais belos lugares, né? Deve ter abandonado esse processo aqui, material, e deve ter visto as coisas mais bonitas. Em determinado momento ela fala assim: Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Nessa fala de Maria Madalena, né, ela conversa com Jesus, perguntando a ele: o Senhor foi descansar em Deus para depois retornar? É isso que o Senhor fez? Porque me angustia. Então Maria Madalena se sentia mal, estava triste e angustiada em relação às questões que tinham ocorrido com Jesus. Ou seja, os fatos que tinham acontecido há 3 dias atrás ainda a angustiavam muito. E aí Jesus, a escutando, faz a seguinte declaração: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores, despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro. Em crises de tristeza e de loucura, fui à sombra abismal para a grande procura. E ao reencontrá-lo amargurado e louco, ao ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. E aí, depois dessa fala de Jesus dizendo: Não, Maria, eu não fui para os altos, eu desci, e eu desci muito. Eu desci para procurar um amigo. Eu desci por alguém que amo. É belo isso, porque Jesus já tinha descido à terra, né? Ele se fez enquanto matéria para nos socorrer, porque Jesus é um amigo e é um mestre. Mas nesse momento, nesses 3 dias, porque ele não descansou, ele desceu ainda mais profundamente para encontrar esse amigo. E aí, que amigo era esse? E Jesus responde: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te enlevas, vale-me após a cruz das grandes horas mudas,
e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. É incrível. O amigo que Jesus foi ajudar é Judas. Ele foi um dos seus discípulos. E foi ele que possibilitou a vinda do escândalo. E aí, antes de partir para uma análise ainda mais retida desse acontecimento aqui, devemos lembrar que Jesus sempre falava que o escândalo, ele tinha que vir, mas ai daquele por onde esse escândalo vem. E nós acessamos Judas até o momento da traição e ficamos com essa ideia, e aí relegamos tudo aquilo que ele fez antes, e aí também esquecemos do amor de Jesus Cristo para com ele, para conosco. Ali, no caso, quando Jesus é entregue por Judas para ser preso, para ser condenado, para ser crucificado, nós encontramos uma verdadeira tristeza. E nós encontramos também um momento de pleno escândalo. E próprio Jesus disse que é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por onde vem o escândalo. E Judas paga por isso. Porque Judas traiu principalmente a si mesmo. E a sua consciência, logo depois que tudo se faz, ou quando ele entende o que está acontecendo, o amargura tanto, o coloca em outros lugares que o leva ao suicídio e que o leva, como diz aqui no poema, a ir para os infernos. Só que nesses infernos Jesus vai lá ajudá-lo. Eu vou pegar essa ideia da traição de Judas, que ele trai principalmente a si, e vou trazer para o nosso cotidiano. Por exemplo, nós lemos sobre Jesus, nós estudamos, falamos por aí. É engraçado que várias denominações, incluindo o Espiritismo, ela coloca em Jesus o principal alicerce da sua prática. Ok. Só que o principal é colocarmos em prática o que Jesus disse. Não adianta nós nos vestirmos na melhor roupa para irmos aos templos. Não adianta. Não adianta nós colocarmos adesivos nos carros, se nós não colocarmos em prática com o nosso próximo o que Jesus nos ensinou. Nesse caso, quando nós só colocamos Jesus na teoria e nós não colocamos em prática, nós estamos traindo a nós mesmos. Porque nós falamos uma coisa, mas nós não fazemos ela. E eu acho que essa é uma reflexão importante de tirar dessa relação de Jesus e de Judas, e principalmente dessa relação que é pautada, que tem no momento da traição uma máxima. Só que aqui eu trago um outro momento que é principal, que é o momento que a Maria Dolores retrata no poema, que é quando Jesus vai buscar Judas, afagá-lo. Só que Judas, como ele está tão mal, enlouquecido pelo que ele fez, com a sua consciência, ele nem sequer reconhece Jesus, mas Jesus o reconhece. Jesus, que se fosse humano qualquer como nós somos, ele poderia simplesmente, eu não quero saber de Judas, ele me entregou, ele não gosta de mim, ele me seguia, mas não me segue. Não, Jesus não está aí. E nós devemos aprender com esse Jesus que ama, e não com o Jesus que condena. Porque é muito mais fácil nós condenarmos do que nós amarmos. Porque ainda somos muito pequenos. E Jesus, quando nos ensina a amar, ele nos dá a chave para tudo. Para sermos bons para conosco, sermos bons para com o próximo. E aí eu vou trazer o outro poema da Maria Dolores. E nesse segundo poema, é um poema que conta uma história também, assim como a outra. Só que aqui é Simão Pedro, que é o protagonista. E o Simão Pedro está lá na casa do caminho, ele estava bem cansado mesmo, depois de muito tempo de trabalho. Aí chega alguém e fala que, olha, tem um homem aí, um senhor, ele está bem debilitado, o nome dele é Joás, e ele está mal. E aí o Pedro fala assim, Joás, ele fazia parte daquele grupo que estava com Judas, daquele grupo que queria entregar Jesus. Eu lembro dele. E Simão Pedro, olha que Simão Pedro já tinha passado por várias experiências. E ele estava colocando em prática ali o acolhimento na casa do caminho e tudo. Mas ele fala assim, é esse que está aí? Então eu vou lá agora, porque ele não vai entrar aqui.
Só que quando ele está caminhando para encontrar esse senhor, Joás, e expulsá-lo do lugar, ele, no meio do caminho, encontra Jesus. E Jesus diz o seguinte: compreendo, Simão, a repulsa que sentes. Não pudeste esquecer as horas de agonia dos nossos dias diferentes. Mas escuta, Simão, é preciso abrandar o coração, olvidar toda ofensa e prosseguir em paz. Pedro, venho pedir-te por Joás. Ele já não é mais o duro algoz de outrora, é um pobre penitente que se escora nas chagas que carrega um enfermo infeliz de alma cansada e cega. Que assim mesmo se acusa e se maldiz, recorre da nossa fala de outras vezes. Se Joás te feriu a alma fraterna e boa, Pedro, escuta, perdoa. Jesus novamente vem nos mandar, nesse texto da Maria Dolores, um aviso: perdoa. Em muitos momentos nós podemos pegar toda a história de Judas, para ficar ali martelando a ideia de traição, mas a ideia que eu trago aqui é a ideia de perdão. E essa ideia ela é fundamental para compreender Jesus. Nesse caso, Pedro, assim como Maria Madalena, porque Maria Madalena falou no primeiro texto: olha, eu estou triste, eu fiquei agonizada, eu fiquei angustiada com o que aconteceu com o Senhor. Eu fiquei triste por tudo aquilo. E aqui Pedro também fala, Jesus interpreta o que Pedro está sentindo. Olha, eu sei que você está sentindo tristeza, que você ainda não esqueceu daquilo. Mas perdoa, porque perdoando, você não vai viver mais essa agonia, essa tristeza, porque eu já perdoei. Porque eu já perdoei. Por que nós não podemos perdoar? Por que nós não podemos perdoar? Essa é a pergunta que eu deixo nesse momento. E aí então Pedro cai em si. Poxa, é verdade, por que eu estou aqui com essa raiva toda? Por que eu estou sentindo ódio desse homem? Ele está lá fora. E acima de tudo, olha o tanto que é interessante. O Joás estava lá fora e o próprio Jesus tinha reconhecido que ele tinha consciência do que tinha feito. Ele estava ali à procura. Imagina, esse homem que participou de um processo de traição, ele foi no lugar. Ele se colocou humilde o suficiente para ir até aquele lugar, entendendo que nesse poço ele encontraria socorro. Então ele já tinha se reformado, ele também se tinha colocado nesse processo de: olha, eu errei, eu estou aqui. E Jesus já tinha perdoado há muito mais tempo. E quem era Pedro para não perdoar também? É um exercício difícil. Nós vemos aqui não somente a transformação de Joás, mas a transformação de Pedro, porque Pedro também coloca em prática, dentro das suas limitações, evidentemente, ele coloca em prática aquilo que Jesus pediu. Porque seria muito mais fácil para ele simplesmente ir lá e negar abrigo, negar acolhimento para aquele sujeito que estava ali. Poxa, ele traiu Jesus, ele traiu o mestre que estava conosco. Ele fazia parte daquele grupo que traiu, ele fazia parte dos hebreus traidores. Não vamos dar abrigo a ele. Isso é o que nós fazemos. Nós não exercitamos a prática do perdão amplamente. Seria mais fácil para Pedro ter colocado aquele homem para ir embora, ter colocado o seu espírito de vingança, o seu lado mais sombrio para fora, do que acolher aquele homem. Mas se Pedro fizesse isso no texto, Pedro não estaria colocando em prática o que Jesus pediu. E aí até a própria casa do caminho não faria sentido. Mas se ele estava ali, se ele estava disposto, era fundamental o acolhimento e escutar também, nesse caso, a intervenção do mestre. A relação de Jesus e Judas, como eu já falei, fica muito restrita, genericamente, à ideia de traição. Mas o que eu quis apresentar para vocês hoje é que ela pode trazer também a ideia de perdão. E quando nós perdoamos, nós nos aproximamos do Mestre. E nessa aproximação do Mestre, o quanto que nós estamos dispostos a perdoar? A perdoar nós mesmos. Porque aqui
Nessa lei de ação e reação, na lei de causa e efeito, Judas sofreu o seu quinhão, tal qual Joás. Eles chegam até Jesus em um processo de pleno sofrimento. Então, eles fizeram o ato e pagaram por ele também. Só que quando eles estão pagando ali naquele processo de sofrimento, eles também reconhecem que fizeram errado. Eles também têm a sua consciência dolorida. E nesse caso, como no Joás, o próprio corpo, porque Joás não fala. Judas ficou louco, Joás não falou. Mas Jesus foi a todos e convida para perdoar. Nós temos os nossos Joases, os nossos Judas na vida. Nós somos, em determinadas relações, Joás, nós também somos Judas. E nós também queremos perdão, mas o quanto que nós estamos dispostos a perdoar. É isso. Muito obrigado, uma boa noite.